Boa tarde a todas as pessoas, a todas as minhas seguidoras, a todas as mamãs, às minhas viajantes, a todas as pessoas que aqui estão hoje comigo em mais uma live incrível. Então, estamos hoje aqui, 14 de setembro, para a nossa 13ª live. Hoje sobre os 5 maiores medos que as pessoas têm quando o assunto é a indução do parto. Hoje vamos falar de um tópico que gera muita ansiedade em muitas pessoas, que é a indução do parto. Vamos abordar 5 medos que as pessoas têm e que mais verbalizam e que mais acontecem quando vão fazer uma indução. Bem-vinda, Kátia. E é importante notar que, embora este tema seja delicado, a informação baseada em evidências científicas pode ajudar-nos a entender melhor e a lidar com estes medos. Então, olá quem está a chegar, vou pedindo já para começarem a carregar aí nesse aviãozinho para enviarem esta live para quem achem que se pode beneficiar dela, que esteja, que vá ser ou que poderá ser sujeita a uma indução de trabalho de parto. E então é importante virem aqui discutir estes assuntos comigo hoje. E coloquem também aí o vosso dedinho nesses coraçõezinhos e distribuam muito amor, porque o Instagram gosta de amor e eu também, e então vamos tentar distribuir. Quanto mais amor vocês derem a esta live, mais ela é distribuída para outras pessoas, e então que toca a carregar aí no gatilho. Muito obrigado. Olá Petra, Tânia, Tânia Sofia, Tânia Gomes, Vando e todas as pessoas que tiverem a chegar. Então, vamos falar, vou só relembrar outra vez aqui o nosso tema para quem esteja a começar agora a chegar. Nós vamos falar hoje sobre os 5 maiores medos quando o assunto é a indução do parto. A maior parte das mulheres vão para a maternidade no dia e na hora em que o médico lhes diz: hoje o seu bebê vai nascer, apresenta-se lá para induzir o trabalho de parto, e entregam-se completamente para fazer uma indução sem sequer às vezes perguntar ao médico como é que se vai processar, o que é, para que é, porquê que eu tenho que ir fazer uma indução. E eu estou a dizer isto não porque li em algum lado, mas é porque eu vejo isto acontecer todos os dias, em todos os turnos que eu trabalho. Há quase 17 anos que sou parteira, ok? É assim, brutal. São uma minoria as mamãs que vão fazer uma indução e que efetivamente sabem o que é que lhes vai acontecer e que estão preparadas para o que vem lá, ok? Então, eu vou contar-vos alguns erros e alguns medos que são cometidos nesta fase, e vamos aprender. Eu gostava que saíssem aqui hoje a aprender alguma coisa que possa contribuir a lidar com este desafio que se poderá colocar se estiveres na situação de gravidez e em certo momento de poder ser oferecida uma indução de trabalho de parto. E então conseguires passar de uma forma mais descontraída, que é o ideal até para que essa indução corra em conformidade e que corra tudo bem, ok? E que ela tenha sucesso, que é, se ela for necessária, era bom que terminasse em bem. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Paula Alexandra Oliveira, que alguém caiu aqui de paraquedas. Eu sou a enfermeira Paula Alexandra Oliveira, sou enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, a vossa parteira de serviço, como eu gosto de dizer, e eu ajudo mães grávidas, casais, a prepararem-se para a sua primeira, a prepararem a primeira viagem do seu bebê e a terem um parto que elas desejam, a ultrapassar desafios e medos da gravidez e a tomarem decisões informadas para vivenciarem uma experiência de parto e de nascimento positiva. Hoje estou aqui a fazer esta 13ª live semanal, acontecem aqui uma vez por semana no Instagram. Elas são agendadas no início do mês, ainda vai haver
outra no fim deste mês. Convido-vos a virem, é com uma convidada. Nós estamos no mês de setembro, um mês de prevenção e é o mês daqui da saúde mental, e vou trazer uma especialista em saúde mental. Então não percam a próxima, apontem já aí na agenda. Então, eu, como trabalho por turnos, não posso ter um dia certo para fazer estas lives. Então no início do mês eu coloco as datas, então eu convido-vos a quem só caiu aqui hoje para ir ver. Há aí um post anterior onde tem os temas e as datas em que estas lives acontecem. Boa? Então, nestas lives eu respondo às dúvidas que me vão sendo colocadas ao longo das semanas no Instagram por seguidoras minhas, pelas minhas alunas do curso de preparação para a parte da primeira viagem do teu bebê, e algumas caixinhas de perguntas que eu também coloco, que às vezes aproveito para fazer uma live de tão importante que eu acho que é o tema. Então, bora lá, que hoje vamos falar nos 5 maiores medos das pessoas quando o assunto é a indução do parto. Relativamente a este tema, eu vou começar a colocar outra coisa. Vocês, se quiserem colocar questões, coloquem aqui assim neste balãozinho que tem um ponto de interrogação. Eu vou falando aqui assim disparadamente, mas há de chegar uma altura eu vou parar e vou ver as vossas questões, e se elas estiverem todas naquele balãozinho com o ponto de interrogação, torna-se muito mais fácil para eu não estar a fazer scroll para trás das vossas questões, porque se eu me distraio muito, chega uma altura, eu às vezes tenho aqui um alinhamento de tudo o que eu tenho que acho importante dizer, mas importante será o que vocês me questionarem, ok? Então, vamos lá, não se acanhem a fazer perguntas. Estou aqui para isso, aproveita. Então, relativamente a este tema, alguns erros que as mães cometem relativamente à indução do parto é o não buscar a informação adequada. Eu comecei só por dizer logo no início em que a maior parte das mães que eu atendo e que eu acompanho a indução de trabalho de parto no bloco de partos, elas não sequer sabem o que vai acontecer, nem como é que é feito. Então, assim, muitas mães cometem este erro de não procurar esta informação. Olha, eu não sei porque é que isto me acontece. Os meus fones, chega aqui uma altura da live, apagam-se. Eu espero que o som esteja bom, mesmo sem estes fones. Tenho que arranjar outra solução. Se alguém puder dar um feedback só se está a ouvir bem, eu agradecia. Então, o não procurar informação é que a indução é um procedimento médico e vai envolver medicamentos e técnicas para iniciar contrações uterinas para antes de começar o trabalho de parto, ou seja, é um trabalho de parto que não se inicia espontaneamente, vai ser forçado a iniciar-se através destes medicamentos ou técnicas. E esse processo pode ser necessário por várias razões, tais como problemas de saúde da mãe. O som está bom, obrigado, João. Estas induções podem ser necessárias por saúde materna, por saúde da mãe, por saúde do bebê, por uma idade gestacional mais avançada. A nossa Direção-Geral de Saúde propõe e dá indicação para os médicos oferecerem uma indução de trabalho de parto a partir das 41 semanas. Então poderá ser uma das razões, ou outras circunstâncias, poderemos falar nelas mais daqui a pouco. Mas o que se passa aqui é que o desconhecimento sobre o porquê e como esta indução é feita pode levar a preocupações infundadas e a medos desnecessários. Então, se conseguirem saber todas estas informações, vocês vão para uma indução com uma outra predisposição que vai logo ajudar a que todo o processo tenha um sucesso diferente. É essencial então que compreendas o que é que isto implica, o que é que procedimentos podem ser necessários ao longo da indução, e para que esses medos e ansiedades não sejam acrescentados, não sejam acrescidos. São coisas, quando não se conhece o procedimento, que as mães
o que acontece muito é que começam a imaginar cenários que são sempre os piores, muito piores do que a realidade. Ok? Então, buscar informação, perguntar. Estás numa consulta, fazem-te esta proposta, não levantas o cu da cadeira do médico enquanto não forem respondidas uma série de questões. Olha, e fica aqui no final, até ao final da live, porque no final, se calhar não, eu vou. Quem estiver aqui no final vai ouvir uma listagem de questões a colocar ao médico relativamente à indução de parto. O que é importante eu perguntar para que eu fique satisfeita e que eu fique a conhecer alguma coisa do processo que me estão a oferecer, que eu posso ou não aceitar, que é outra das coisas importantes tu saberes, é que tu podes recusar, dependendo das respostas que recebes, essa indução, ok? Então, primeiro erro, não buscar informação adequada. Um segundo erro é não comunicares com o profissional de saúde. Este, então, é um erro que eu vejo acontecer todas as vezes. As pessoas hesitam em expressar as suas preocupações, em perguntar ao médico ou aos enfermeiros parteiros, ou às parteiras, aos enfermeiros especialistas que estão a vigiar o trabalho de parto. Então, é muito importante lembrar-vos aqui que estes profissionais estão lá para fornecer orientações e informação. Isso também não é só efetuar técnicas, ok? Se estás com alguma questão, se há alguma preocupação que se está a colocar naquele momento, deves mesmo questionar. Okay? Comunicar o que é que te vai na alma. Eu costumo dizer assim, libertem-se, digam tudo cá para fora. Não há nada certo nem errado. Se nos está a preocupar é para dizer. Então comuniquem com o profissional de saúde que têm, sob pena de aquela coisa que te está a preocupar, se não for verbalizada e expressada, começa a criar assim um rolo de ansiedades e de dúvidas e de preocupações que não vão ajudar em nada o processo de se desenrolar ou de se iniciar este trabalho de parto, porque uma indução de trabalho de parto é uma coisa que pode ser bastante demorada. Isto leva-nos logo aqui a um terceiro erro, que é o ficar extremamente ansiosa, assim, ansiedade em extremo excesso. E isto, a ansiedade é uma reação. Olá, Paulinha, bem-vinda. A ansiedade é uma reação natural quando se tratam de procedimentos médicos, porque uma indução de trabalho de parto é um procedimento médico, mas ficar excessivamente ansiosa sem motivo, e já percebemos que alguns motivos são o desconhecimento do que é que se vai passar, é uma das coisas que faz aumentar a ansiedade. Então, ficar excessivamente ansiosa sem motivo pode causar um stress adicional. E é importante distinguir entre as preocupações válidas e os medos infundados, que é o que acontece muitas vezes, que é eu disse que me disse, aconteceu isto, aconteceu aquilo outro. Então são aquelas coisas que, mesmo que sejam coisas que te tenham dito, vamos colocá-las ali para desmistificar, ok? Então, buscar informações precisas sobre efetivamente o que está a acontecer contigo e não com a vizinha nem com a senhora do quarto ao lado, é importante para te fornecer também alguma tranquilidade durante o processo. E acredita que compreender os detalhes da indução, como os medicamentos que são utilizados em cada etapa, que são diferentes, como as técnicas envolvidas e o que explorar durante o processo, cada passo a passo, pode contribuir significativamente para a redução desse stress. Então, nós não queremos stress acrescidos. Um quarto erro que as mães cometem quando se trata de indução é não discutir alternativas. É-te oferecida uma indução, mas as mães nem sequer questionam se há outras alternativas a esta indução medicamentosa. Tá? Então, é importante questionares ao médico que outros métodos existem, podem existir, que sejam alternativos à indução medicamentosa. E na maioria dos casos até existe. Tá? Então,
É importante também que entendas os prós e os contras de cada situação, da indução que é proposta e das alternativas que se te forem explicadas, para que tu possas participar ativamente no processo de tomada de decisão, se queres fazer a indução ou se queres partir para a alternativa e então, se esta sim não funcionar, aceitares fazer essa indução ou não. Tá? Este quarto. Que nos leva logo para o quinto erro, que é não te preparares para a indução. Ou seja, vais fazer uma indução e nem sequer te preparaste para o que lá vem. Isto inclui não compreender uma série de métodos de alívio da dor que estão disponíveis no caso de uma indução, que é uma coisa que pode começar com uma intensidade diferente do que um parto que ocorre espontaneamente, um trabalho de parto que ocorre espontaneamente. O corpo vai estar a ser estimulado para ter contrações, que podem ser contrações mais intensas e que ainda assim podem não resultar em início de trabalho de parto. E então há aqui que perceber como é que eu me posso preparar para lidar com esta intensidade sem logo à partida partir para a solução que deve ser final, como por exemplo uma epidural, que poderá fazer com que muitas vezes provoque ali alguma situação já de mais imobilidade em que ao longo dos dias que pode ocorrer e que pode durar uma indução, que às vezes nem sequer isso sabem, que a indução pode não acontecer, não ter surtido efeito naquele dia, mas pode ter surtido efeito, pode iniciar no outro ou no outro, e estamos ali numas 2, 3 dias, em que pode durar uma indução de trabalho de parto, devidamente vigiada e tudo tranquilo, e tranquilamente, e tudo a correr bem, mas que a pessoa não sabendo isto, eu até vos partilho já, a maior parte, até dos pais, vêm os casais e as mães, habitualmente entram às 9 horas num serviço com as malinhas prontas para fazer uma indução. Chega-se ali mais ou menos ao meio-dia e meio, temos muitos pais a perguntar assim: senhora enfermeira, eu não estou a perceber. Nós chegamos às 9 horas e o bebê não nasce. Isto é revelador, logo à partida, de um desconhecimento brutal do que é uma fisiologia de um trabalho de parto, de como é que vai funcionar uma indução, para que ela serve e como é que isto se processa. E os tempos que estas coisas demoram, não é? Chegar ali ao meio-dia e meia, porque é hora de almoço, já estava a pensar em ir ali almoçar e encontrar-me com os amigos, não sei, eu estou a brincar, como é óbvio, mas isto é uma coisa que eu não ouço dizer. Eu vejo acontecer quase diariamente no meu local de trabalho. Estas questões, estas e algumas assim, ainda mais colocadas de uma forma mais dramática, ou umas mais a brincar, outras mais a sério, isto é verbalizado pelas pessoas, ok? Então, denota aqui muito desconhecimento do processo, logo à partida, ok? Então, é importante ires preparada, e ires preparada ajuda a mãe a enfrentar a indução com mais confiança e com mais conforto também. Isto pode incluir a discussão de opções para alívio da dor, que o profissional de saúde pode dar, elaborares um plano de ação, um plano de parto que é possível e que poderá ter aqui algumas nuances diferentes no caso de ser uma indução. Não é? Por exemplo, eu vejo muitas mães chegarem para fazer uma indução de trabalho de parto e viram na internet e apresentam também o seu plano de parto e assinam e vão fazer uma indução. E depois têm lá que não querem fazer não querem ocitocina, não querem colocar um soro e não querem, como é que se chama? Não querem fazer uma ruptura artificial da bolsa de águas, sendo que uma indução medicamentosa em algum momento vai ter que entrar a ocitocina em cenário.
há de ser numa fase específica, ou seja, tudo como é que cada isto funciona. Eu não venho hoje explicar como é que isso tudo se processa, porque o que eu hoje venho de falar tem a ver com os medos relacionados a isto, mas para perceberes que é tão importante saber como é que funciona cada coisa, porque quando vais e apresentas o teu plano de parto para uma indução, não vais dizer não queres ocitocina, ou não queres alguma forma mecânica, porque em algum momento o fazer uma ruptura da bolsa de águas em algum momento do passo da indução poderá ser para que uma das formas para que inicie ou que dê ali um ritmo diferente ao trabalho de parto, fazer esta ruptura ou perceber o que é que se está a passar, pode ser uma proposta que o médico tenha que fazer em algum momento do trabalho de parto. Não sabendo isto, ires buscar só as condutas fisiológicas num trabalho de parto natural ou normal, não pega uma coisa com a outra. Tá? Então, quando percebes que se vais fazer uma indução de trabalho de parto, em algum momento a ocitocina artificial tem que entrar em cenário, ok? Então tem a ver com isto. O teres-te preparado para discutir as opções, tanto da alívio da dor, como das técnicas que vão ser utilizadas ao longo da indução, que pode durar 1, 2, 3 dias, com tranquilidade. O que é que vai poder acontecer também? Vai ser muito saturante. E quando nós ficamos muito saturadas e muito cansadas, também começamos a ter um limiar de aceitação e de até lidar com desconfortos e dores diferente. Então, se calhar, preparar-te com ferramentas de relaxamento e alívio da dor e de te abstrair do que se está a passar à volta, para não ser excessivamente cansativo. O estares num local onde vai-te aparecer de 8 em 8 horas pessoas diferentes, ou quando passam turnos, e equipas médicas diferentes, sendo que os médicos de 24 em 24 horas vão mudar as equipas. Então, e tudo isto precisas de saber que vai acontecer, ok? Mais coisas. É importante também lembrar que cada gravidez é única e que cada mãe deve ir buscar as informações específicas à sua situação, porque a indução será feita e vai ser abordada consoante a tua situação clínica e não a da vizinha. Então, uma comunicação aberta com o teu médico e com os profissionais de saúde que estão ali e percebendo passo a passo o que é que está a acontecer com a tua gravidez e com a tua indução é muito importante para também que estas decisões que tomas vão atender as tuas necessidades individuais, ok? Então, posto isto tudo que já temos falado, destes erros que são cometidos grandemente, eu só falei em 5, porque são imensos. Senão a gente estava aqui a live toda só a falar em erros, não é esse o meu objetivo. Então, mas alguns erros que acontecem, que já ficaste a perceber que são alguns que tu poderias ir cometer também. Dito isto, vamos avançar então aqui para o nosso tema da live, que são os 5 medos quando o assunto é a indução do parto. E antes de mais, eu vou explicar o que é isto de indução do trabalho de parto, porque se estás desse lado e não estás a perceber muito bem porque é que estamos a falar de medos de indução do parto, eu nem sequer sei o que é uma indução de parto. Então, uma indução do trabalho de parto é iniciar artificialmente contrações uterinas rítmicas de forma a desencadear o trabalho de parto antes do seu início espontâneo. E isto pode ocorrer a partir das 28 semanas, por alguma razão, das 22 semanas. Isto pode ter que acontecer devido à situação específica de cada mulher, a situação clínica de cada mulher, ok? Então, bem-vinda Marina Franco. Isto é uma indução de trabalho de parto, tá? Iniciar artificialmente contrações rítmicas para que entres em trabalho de parto, quando o teu corpo não estava preparado ainda para o fazer. Isto pega com um outro termo que é a maturação cervical ou a maturação do colo uterino.
Então, isto é definido como uma intervenção obstétrica. A maturação do colo uterino é uma intervenção obstétrica que tem como objetivo preparar, até me estou a cuspir toda, a preparar o colo do útero para uma posterior indução do trabalho de parto. Quando estas características do colo não estão, que são avaliadas através de um índice, que nós também avaliamos, é o índice de Bishop, tem uma série de critérios para cumprirmos, para que nos predizem logo se o colo está mais ou menos preparado para que uma indução que seja proposta vá ter sucesso ou não. Estas características depois de avaliadas, ou seja, é necessário fazer uma maturação primeiro do colo uterino para que, para que a indução venha a ter mais efeito ou venha a ter sucesso, ok? E por vezes, só de fazer esta maturação cervical, esta maturação do colo uterino, já se vai começar a desencadear o início do trabalho de parto. Uma coisa implica a outra. Então temos que, fazendo uma maturação, por exemplo, uma mãe que tem programada uma indução de trabalho de parto. Nesse dia deve ser avaliado o colo, que é avaliado com os 2 dedinhos, com um toque, para avaliar como é que está as características daquele colo. E essa indução pode ser iniciada primeiro ou com uma maturação ou logo com uma indução. Dependendo, se aquele colo já estiver madurinho, se calhar vai passar para um tipo de medicação que vai fazer logo a indução. Ou pode ter um colo que não esteja com boas características para que se instale esta indução, e então ele tem que ser primeiro maturado e vai ter outro tipo de intervenção obstétrica para maturar aquele colo uterino para que depois a indução seja favorável e pegue, como vocês às vezes dizem, a minha indução não pegou, tá? Ou não funcionou. Mas normalmente usam este termo assim, não pegou a indução, ok? Não pegou naquele primeiro dia, mas pode pegar no segundo ou no terceiro, ok? Devidamente vigiado e se tudo estiver a correr bem. Então, indução do trabalho, parto, a maturação está diretamente relacionada com a indução, a maturação do colo uterino, e há um outro termo que é a aceleração do trabalho de parto, que é definido como a utilização de métodos que vão estimular a frequência e a intensidade das contrações uterinas quando o trabalho de parto já iniciou. Tá? A mulher já entra com o trabalho de parto iniciado e vai ser acelerado. Vão-lhe dar a medicação que é a mesma utilizada para induzir o trabalho de parto com a intenção de o acelerar. Tá? Pronto, é uma das coisas que a gente vê acontecer diariamente. A mãe aparecer com um trabalho de parto já instalado e então ele é acelerado. E em Portugal, eu sei que não é só na instituição onde eu trabalho, praticamente todos os trabalhos de parto, cada vez mais são ou induzidos ou acelerados. Tá? Então, saberes como é que isto funciona e o porquê é logo uma coisa que é importante conheceres à partida para, se te for proposto uma indução, uma aceleração, dizeres, olha, eu não quero, está tudo bem, o meu trabalho de parto está a correr bem, eu cheguei aqui com 5, 6 centímetros, o meu trabalho de parto está a fluir e já fizeste tanto trabalho de parto em casa, tanto que entraste em trabalho de parto ativo, se já chegares ao hospital com 6 centímetros, quer dizer que estás na fase ativa de trabalho de parto, fizeste um trabalho excelente em casa, então se calhar não há necessidade nenhuma de estarem a fazer uma aceleração ou uma indução. Mas é uma das coisas que tu podes decidir. Se não souberes e não te tiveres preparado e buscado informações antes, não tens como, e se calhar vais aceitar uma coisa que depois não te vai fazer com que chegues ao teu objetivo final de, se ele for ter um trabalho de parto normal, por exemplo, ou
ou que queiras ou que não queiras levar uma epidural, ou uma série de coisas. Antes de teres o teu bebê, na fase ainda de gravidez, é que deves perceber como é que tudo funciona para perceberes como é que queres chegar ao final. E há muitas mães, e ao contrário, eu também recebo muitas mães que elas querem precisamente este acelerar da vida, diz a Filipa. O acelerar da vida é preocupante. É preocupante e capacitar as mulheres para isso. Precisamente, muitas vezes as mulheres não sabem sequer que têm essa opção de o esperar ou de pedir outra coisa ou de não aceitar o que lhes é proposto, ok? E também temos o reverso, Filipa. Também temos as mães que quando chegam dizem não podem dar qualquer coisinha para ser mais rápido. E também têm que ser aceites. Se é isto que elas escolhem, tudo bem. A mim preocupa-me mais a mãe que cria uma coisa mais natural e mais lenta e que não teve aquele erro que é o não verbalizar aquilo que ela queria, que é o expressar o seu desejo, que era o esperar. Eu quero isto com mais calma, não quero nem que me acelerem, ou eu nem sequer queria esta emoção. O antes, não é? Antes de chegar lá com as malinhas, quando percebe como é que tudo vai acontecer. Então é o antes que tem que se trabalhar estes aspectos. Tá? Então, dito aqui, explicados o que é que são estes termos, não é? Indução de trabalho de parto, maturação do colo uterino, maturação cervical, se vocês verem, eu digo vários termos a dizer a mesma coisa porque vocês podem, nos vossos locais para onde vão, ouvir os vários termos, então é importante que quando vocês ouçam termos diferentes, saibam que quer dizer a mesma coisa. Queremos escolhas informadas, se assim for, tudo bem, Filipa, isso. Eu espero dar um contributo e as questões que vocês me possam colocar e que eu possa responder, excelente. Então, e falámos a indução, definimos aqui o que era a indução, a maturação cervical e a aceleração de trabalho de parto. E, dito isto, penso que posso passar para o primeiro medo. Hoje aqui a nossa live, o grande tema seria falar de 5 medos quando o assunto é a indução do trabalho de parto. E logo o primeiro medo que as mães costumam ter é, ainda antes de saberem se vão para uma indução ou não, é se a indução do trabalho de parto é sempre necessária. E este medo vem de ouvir de ouvirem isto mesmo que eu estive a dizer. Praticamente todos os partos são induzidos. Ninguém vai falar assim, eu vou induzir o meu parto neste dia. Às vezes ainda estão antes, mas já o médico ali assim no terceiro trimestre já lhes disse que às 40 semanas ou às não sei quantas semanas vamos induzir. Quase que tem ali um agendamento ainda longe, mas vamos induzir não sei quando. Eles até fazem ali na agenda consoante o número de grávidas que estão a seguir para agendar ali quando é que a coisa vai ser. Então as pessoas estão tão habituadas a dizer que a minha amiga induziu em tal e vai induzir, ouvem falar tanto em induções que às vezes o medo é se a indução é sempre necessária. Ou seja, este medo é compreensível porque é só o que vocês ouvem falar é induções, mas atenção que a indução de trabalho de parto ela não é necessária em todas as gestações, mas pode ser recomendada em alguns casos específicos ou quando há preocupações de saúde da mãe ou do bebê. Tá? Então, a resposta a este medo, não. A indução não é sempre necessária, mas é necessário que a tua gravidez seja devidamente vigiada e que, ou seja, ponhas em prática e que não faças aqueles erros que eu falei antecipadamente, que é o não questionar nada. Então, que quando te propõem, questiones o porquê de estar a ser proposta, porque há alguns casos específicos a indução é necessária. Por exemplo, ela é habitualmente é oferecida. Agora deixa-me cá ver só o que é que estas mamas estão aqui a dizer. Sem noção de que o parto influencia. Sim, muitas vezes as mães aceitam esta indução sem terem a noção de que. Deixa cá ver.
de que o parto influencia toda a nossa vida. Tenho ali uma questão que depois eu já vou ali ver o que é que estão a falar. É mesmo importante discutir com o vosso médico a melhor forma de tornar todos estes aspectos para que a situação de induzir ou não seja direcionada para a tua situação e não seja só um porque sim. Por exemplo, as indicações médicas para indução de trabalho de parto devem ser personalizadas. E o que é seguro e recomendado para uma mulher pode ser diferente do que é recomendado para outra. E na mesma fase da gravidez, as recomendações mais comuns para a indução do trabalho de parto, segundo a nossa Direção-Geral de Saúde e o médico, pelas indicações e orientações da Direção-Geral de Saúde, tem que te oferecer uma indução de trabalho de parto se houver uma patologia médica ou obstétrica grave que põe em risco a saúde da mãe ou do bebê. A saúde materno-fetal é logo um preditor de dizer se vais ter que fazer uma indução ou não. E então tens que perceber o que é que se passa contigo e não com a vizinha do lado. Uma outra causa é oligoamnios. Se tu tiveres oligoamnios, numa gestação de termo, oligoamnios é diminuição do líquido amniótico, que pode predizer algumas patologias, e então aí já vai caber às vezes nas que estão referidas anteriormente de uma patologia médica que seja necessária. Às vezes é uma dessas patologias que está logo à cabeça nas causas de indução que vão fazer com que seja necessário esta indução. Então este oligoamnios é já uma causa, já é um sintoma que se está a apresentar de alguma coisa que já está a ocorrer, tá? Que é a indicação de indução do trabalho de parto. Uma morte fetal, por exemplo, quando há uma mamãe que tem um feto morto, um bebê que não está com vida, aí a indicação é induzir, porque não vai nunca ocorrer, porque não há, o bebê já não tem vida e vai ser necessário fazer a indução daquele trabalho de parto, que é sempre muito mais saudável, independentemente de todas as coisas mentais que poderemos falar e que têm a ver com a nossa saúde mental. Se há um feto morto, as pessoas normalmente dizem fazer uma cesariana, que vai deixar uma marca e que se calhar não vai ser o melhor prognóstico para futuras gravidezes, não é? É uma coisa mais sofrida, mas é importante que se perceba a razão de ser mais benéfico fazer uma indução do que uma cesariana, que às vezes poderá terminar em... Mas isto são situações que, quando ocorrem, devem ser faladas com aquela pessoa e com aquela situação, tá? Uma outra causa, uma outra das razões da indução, que é muito comum, é a gravidez atingir as 41 semanas completas. 41 semanas completas é 41 mais 6 dias, tá? As 41 semanas vão até aos mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Olha, eu a aprender a contar aqui com vocês. Então, 41 semanas pode ser... as 41 semanas vão até às 41 mais 6. Quando vai fazer os 7 é que passa para as 42, tá? Então, há aqui toda esta janela desta semana em que tu podes aceitar a indução ou esperar mais um dia, ou 2 ou 3 e negociar com o teu médico quando é que efetivamente queres fazer esta indução. Okay? Depois há uma série de outras situações específicas que têm que ser discutidas com. Pronto? Então temos este primeiro medo, se toda a gente tem que fazer uma indução, penso que já ficou aqui respondido nestas questões que eu tive aqui a levantar. Deixa-me cá ver o que é que está aqui neste pontinho de interrogação que pode ter a ver com... No serviço público, há mesmo possibilidade de optar por um parto o mínimo industrializado? Pergunta aqui o João.
Nós temos, e tá em decreto-lei, a elaboração de de um plano de parto que deve ser discutido com a equipa, deve ser discutido com o médico, com a equipa, deve ser enviado para a instituição onde tu estás a supor ir ter o bebê. Eu agora até aconselho sempre as mamães que preparo a mandarem estas questões e os seus planos de parto para mais do que um, porque nós temos em vigor ainda a situação de maternidades fechadas em fins de semana alternados, e então se tu és de uma localidade onde estás a pensar em ir para uma maternidade, se ela estiver fechada na altura em que tu entras em trabalho de parto espontâneo, terás que ir para a outra mais próxima. Então, se calhar, conheceres duas, porque elas não vão estar as duas fechadas ao mesmo tempo, se calhar nesta fase em que a nossa obstetrícia está assim, é interessante conhecer, se calhar, mais do que um hospital e dinâmicas diferentes. Ou, para já, eu estou a falar nesta situação, mas quem é preparado por mim sabe que devem conhecer, consoante os desejos de cada pessoa, deve conhecer as práticas de todas as maternidades, porque elas são efetivamente diferentes. E se calhar, se eu quero muito uma coisa que a maior parte das pessoas relata e do que eu vejo, das respostas que me dão, aquilo vai bem ao lado, se calhar eu vou e terás mais hipóteses de ter os teus desejos atendidos e o teu plano de parto conseguires fazer assim mais check, 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 com as coisas que faziam sentido para ti, se tu fores para o local, para a maternidade, que mais cheques te dizem que te dão a oportunidade de fazer, porque algumas te dizem logo à cabeça, não, minha senhora, nós aqui nem pensar nisso, ok? Porque existe. Nesses casos que existe um nado morto, é possível fazer uma indução, fazer parto vaginal com a mãe ficar a dormir no momento? Isso é uma anestesia. Não ocorre bem um parto, ou seja, pode fazer uma anestesia, mas a mamãe anestesiada completamente será para fazer uma cesariana, senão ela nunca vai, aquele bebê é um bebê que não vai ter a ação. Um trabalho de parto é feito pela mãe e pelo bebê. O passageiro que está lá dentro também tem ações para nascer, não é? E um bebê que está sem vida dentro da mãe não vai fazer a parte dele. Fazendo a mãe a dormir, quer dizer que está anestesiada. Anestesiada não vai acontecer nada. Com uma epidural, sim, ela pode fazer uma epidural, porque se vai fazer uma indução para que aquele bebê que está sem vida saia pela vagina, que saia via vaginal, terá que ser induzido, contrações que vão ser já vão ser sem ter necessidade de monitorização, podem ser mais fortes até para que tenham uma eficácia diferente, porque uma indução tem que ser feita também com muita calma quando o bebê tem vida. Um bebê que já não tem vida, a indução poderá ser mais intensa, vai provocar mais dores. E aí não há necessidade de estar a associar, e ela pode pedir epidural sim, para não ter as dores, mas vai estar alerta para todo o processo e para poder ajudar no processo, já que o passageiro, o bebê, não pode fazer nada por isso, ok? Não sei se respondi, Filipa. O estar a dormir, acho que sim, ok. Prontos, então vamos passar para o segundo medo. Ai, Eva, já estamos aqui há muito tempo a ver se eu me acelero, porque eu não sei quanto tempo é que isto, não sequer sei se entretanto a live vai abaixo. Vamos lá ver aqui. Então, segundo medo, estamos a falar em 5, deixa lá para a Alexandra, despacha. O segundo medo é se a indução de parto, se a dor, ou seja, se a indução é mais dolorosa do que um parto espontâneo. Ou seja, poderá ser um mito, as pessoas podem dizer que é um mito, de que a indução é mais dolorosa que um parto normal. Ou seja,
Isto poderá ser também uma verdade se tu não tiveres e não te tiveres preparado e não tiveres uma ferramenta cheia de métodos de alívios não farmacológicos da dor para ir usando até entrares efetivamente em trabalho de parto e depois tomar, seja lá que opção for. Porque muitas vezes as mães irem usando um método agora, outro método agora, irem saltitando, perdão, de método em método de alívio da dor, vão saltitando e vão ficando e vão se tranquilizando e muitas vezes chegam a uma altura, estão em trabalho de parto ali bem ativo e avançado e nem chegaram a perceber. Tá? Então, este medo é natural e é preocupante e sim está associado a uma dor mais intensa se nós pensarmos que vão estar a ser utilizados desde procedimentos, intervenções, a medicamentos que vão fazer iniciar contrações rítmicas. Ou seja, o nosso corpo estava zero preparado. O nosso colo não estava preparado para o bebê nascer. E ele tem que ser preparado, aquele colo vai ser estimulado, estimulado com medicação para iniciar um trabalho de parto, para iniciar contrações. Então, pode sim estar associado a uma dor acrescida e que é um processo, e até porque é um processo habitualmente mais demorado. A indução, isto também é conhecido, que a indução entre as 39 e as 41 semanas, ela parece, há estudos que comprovam que parece aumentar a intensidade da dor das contrações, e consequentemente os pedidos de analgesia epidural, porque como é mais intensa e isto vai aumentar também a probabilidade de um parto instrumentado, porque a mãe desde muito mais cedo vai solicitar uma epidural que poderá levar a bloqueios motores e a ter menos sensibilidade, uma série de coisas, uma vez que ela muito cedo ainda, às vezes sem ter entrado em trabalho de parto, solicita uma epidural, tá? Devido à intensidade que pode variar de como é que a mãe se preparou e como é que a mãe vai sentir. A dor é uma coisa subjetiva e relativa a cada pessoa. Ela vai ser gerenciável com as opções de alívio da dor que tu conheceres e que tu te propuseres a optar para lidar com essa intensidade das contrações, ok? A dor da indução do trabalho de parto não é necessariamente a pior dor do trabalho de parto, pior do que a dor do trabalho de parto espontâneo, mas vai depender também muito do apoio que a equipa de trabalho de parto estiver lá, que te possa dar. Mas teres-te preparado faz toda a diferença, porque se nós estivermos só a contar com o apoio que a equipa te vai dar, eu digo-te já que, por exemplo, em dias que há equipas médicas que fazem bastantes induções, se num turno onde estão 2 parteiras levam 4 mães, 4 mulheres e às vezes mais, para fazer uma indução de trabalho de parto, 2 enfermeiras não vão dar para estar a fazer todo aquele processo de acompanhamento e de te estar a ensinar na altura, se tu não souberes previamente já alguns métodos e que tenhas levado o teu companheiro ou companheira a aprender também alguns métodos de alívio não farmacológico, métodos não farmacológicos para alívio da dor, porque 2 enfermeiras para podermos estar a ensinar esses métodos todos, que eu, por exemplo, eu ensino no meu curso, é todo um módulo, não é? Ali naquele bocadinho, com tantas coisas a ocorrer em simultâneo, às vezes partes a ocorrer espontâneas, mais as mamãs que estão em indução, é intenso. Não temos aquela política do one-to-one care, ou seja, uma parteira para uma mãe que está a parir, que era o desejável, era maravilhoso. Eu sonho com um dia isso vir a acontecer no nosso Sistema Nacional de Saúde, era muito bom.
Aqui a Seju Santos pergunta se existem TENS em alguma maternidade pública. Eu penso que existem algumas. Isso é outra daquelas questões que vocês devem perguntar à instituição onde estão a pensar ter o bebê. Por exemplo, eu falando da minha, nós não temos ainda, mas vamos ter. Estamos no ter, está bem? Estamos a aguardar, nós também nos inscrevemos e estamos a empreender uma série de outras práticas que vamos implementar. Tudo isto é passível primeiro de um projeto, depois de uma aprovação, depois de uma aquisição de material. Nós estamos na aquisição de material. Ainda vamos ter a parte da formação do pessoal. Há uma série de coisas que têm que acontecer. Não é? Eu sei que algumas maternidades já têm o TENS. Nós ainda não temos, mas vamos ter. Tem já, porque ainda há pouco tempo nós enviámos uma... Essas coisas não posso também estar aqui a falar, mas é verdade. Vamos ter. Mas pronto, quem está aqui para parir ainda não será na maternidade no teu trabalho que vai encontrar o TENS. Mas, por exemplo, se tu levares um TENS, claro que é óbvio que podes utilizar. Se a pessoa o quiser adquirir, até para ter em casa, ou depois até serve para outras situações de vida, então é uma opção, sim senhora. Ok? Então, já falámos do segundo medo, se a indução de parto é mais dolorosa. Está associado a ser mais dolorosa, já falámos então sobre isso, como tu te preparas e que ferramentas vais utilizar, também vão estar aqui na forma como te podes preparar para esta indução, se a vais fazer. Então, como é que eu me posso preparar para a intensidade das contrações que podem ser mais dolorosas e para do decorrer dos dias, como é que vais fazer para conseguires relaxar e estar num ambiente estranho que não é o teu, de uma outra forma, tá? E há métodos desde mindfulness, fazer uma preparação gentle birth, uma hipnose, uma série de técnicas que nos ajudam a lidar melhor com a intensidade de uma indução. O medo 3, vamos para o 3. A indução de parto aumenta o risco de cesariana. Muitas mães também têm este medo desta indução que aumenta o risco de cesariana, porque principalmente as mães que se tinham proposto e que o seu grande desejo é ter um parto normal, via baixa, via vaginal, e então esta relação entre indução e cesariana é complexa também, não podemos dizer tipo que é isto ou aquilo. As evidências mostram que a indução pode aumentar o risco de cesariana, mas isso também depende de vários fatores, e incluindo a razão pelo qual é efetuada a cesariana e a progressão do trabalho de parto, como é que ele vai acontecer. A indução está associada efetivamente a um aumento de cesarianas quando realizada às 41 semanas em vez das 42, tá? Esse é um dos dados que também existe. E em algumas situações a indução pode mesmo reduzir o risco de cesariana, tá? Como no caso de uma gestação mais prolongada, ou seja, se chegares ali a uma altura, não sequer fizeres indução e já tiveres 42 semanas e mais, se calhar eles não vão parecer para isso, não é? Então, a indução às 39 semanas também há dados científicos que dizem que parece reduzir ligeiramente a taxa de cesarianas, em 3%, sem influência significativa nos resultados perinatais, de como é que depois vai acontecer o pós-parto e até o desfecho com o bebê. Okay? Então temos assim esta balança e com estes dados é uma das coisas que tu também podes decidir, não tendo decidido nem por risco materno, dependendo da razão de que te foi proposta a indução, podes aqui ter uma decisão também. É muito importante sempre discutir os riscos e os benefícios da indução com o teu médico, sempre, ok? Seja qual for a opção que tu queiras, o fazer ou não fazer, todas as situações têm riscos e benefícios, ok? E devem ser discutidas. Vamos para o quarto medo, que costuma ser o perder o controle durante a indução.
há mães que têm um grande medo de se descontrolar. Este medo é comum, é a sensação de perda de controle durante a indução, e pessoas e mulheres que são muito controladoras da sua vida, e cada vez mais nós somos muito ativas profissionalmente e na nossa vida, e gostamos de controlar uma série de coisas, e perder o controle não é uma sensação agradável. Então este medo é real, e é normal as mulheres sentirem-se ansiosas, mas as equipas de parto também estão lá para te ajudar, ou seja, para ajudar a explicar o que é que vai acontecer, e porque não há, e as razões para que não tenhas necessidade de te sentir fora do controle, ok? E às vezes a gente até, ou seja, tu teres um plano de parto ajuda, mesmo durante a indução, a algumas coisas que tu gostavas de ser tu a decidir, e isso é muito importante a equipa saber, para que isso seja uma realidade. Tá bem? Uma grávidas informadas têm sempre capacidades de tomar decisões. E quando a gente consegue tomar decisões, a gente sente-se no controle de alguma coisa, tá? Mesmo durante uma indução. Então, são tudo dar dicas sobre estes controles, é tudo também falado em módulos de preparação para o parto. Bem-vinda, Isabel Félix. Quinto medo. O quinto medo é que o impacto que a indução vai ter no bebê, no nascimento, tá? É o último medo que a gente vai aqui abordar. E as evidências científicas também dizem que a maioria dos bebés nascidos de induções bem planeadas não enfrentam assim problemas de saúde significativos. Até às vezes a indução é feita para minimizar algum desfecho e algum problema de saúde que o bebê esteja a enfrentar. Por exemplo, uma restrição de crescimento intrauterino, em que muitas vezes é feita a indução para que o bebê nasça mais cedo. Se ele não se está a desenvolver dentro da barriga da mãe, às vezes o meio cá fora será o mais adequado para ele se vir a desenvolver, e para se perceber o que é que se passa, para se poder ajudar, tá? Então, há evidências científicas também que indicam isso, e que referem que uma indução às 41 semanas parece reduzir o risco de morte fetal neonatal, especialmente em mães de primeiros filhos. Daí que ela é oferecida na nossa Direção-Geral de Saúde. Nós temos o limiar das 41 semanas e não das 42, como existe noutros países, tá bem? Então vocês, o médico, vocês aceitando ou não, qualquer médico vai, porque são as orientações que existem, de oferecer a indução de trabalho de parto às 41 semanas, ok? Então, outra coisa que é sempre muito importante, e até para perceberes este medo e para minimizar este medo, é saberes que os profissionais de saúde, durante uma indução, e são os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia, vão estar a monitorizar o bebê durante todo o processo de indução. Uma indução não é um parto natural, não é um parto normal, e há um outro ritmo de vigilância, e que a maior parte das vezes é contínua, através do CTG e da monitorização fetal cardíaca, para ver se passa a avaliar o bem-estar fetal ao longo da indução. Se alguma coisa menos boa se tiver a ocorrer, há várias intervenções consoante o que estiver a acontecer para se fazer, ok? Então, uma coisa que eu acho sempre muito importante é, e é sempre a mesma, é perceberes porquê que estás a fazer esta indução, tá? Se tens medo, o medo do que é que a indução, do impacto que a indução possa ter num bebê, é sempre proporcional ao tu perceberes o porquê da necessidade daquela indução, ok? Porque quando nós estamos muito à vontade e muito conscientes de que esta indução é necessária e é importante para a saúde tanto tua como do bebê, este medo quase que se dilui,
ok? Então, deixa-me cá. Alguém que esteja ainda presente quer fazer alguma questão? Porque eu agora aqui passo por falar, quem ficou aqui até ao fim, eu vou-vos colocar, que quem quiser ir buscar já aí uma lápis e caneta ou um caderninho e uma canetinha para apontar, para fazer aí uma listagem de perguntas importantes a serem feitas ao médico, quando ele te propõe uma indução, quando te for recomendada uma indução. Então, importante perguntares a razão para a recomendação. Bem-vinda, Rafaela. A razão para a recomendação da indução ou da aceleração do trabalho de parto, tá? Primeira, perguntar os riscos e os benefícios de fazer essa indução ou de não fazer essa indução. Quais são os métodos naturais de indução antes de partir para uma indução medicamentosa? Qual é que é a taxa de sucesso de parto vaginal após uma indução? Perguntem-lhes. Relativamente à maturidade do colo, ele observou-te, propõe-te uma indução. Perguntares como é que está a maturidade do teu colo, para perceberem se o colo está favorável para que aquela indução seja bem sucedida, tá? E depois podes não perceber os termos que ele usa. Então vais desmistificando e vais perguntando, mas isso quer dizer o quê? Quando ele diz que é um colo que está formado posterior, está rijo, está mal, não sei o quê, tudo isso, relativamente à maturidade do colo, é importante que um profissional de saúde te explique, não é? Se és seguida pelo médico, é importante que o médico te diga, se ele te está a observar e a colocar 2 dedinhos para perceber como é que está o teu colo, é importante que tu percebas, em linguagem que tu percebas, como é que está efetivamente o teu colo e em relação à maturidade, para que ela possa, aquela indução ser mais favorável e que ela venha a acontecer com sucesso, como é que esse colo está. Porque às vezes a indução pode ter mesmo que ser feita e ser necessário fazê-la e o colo estar ainda com um mau bishop, que é o que a gente cuida dizer, ou seja, não está maduro o suficiente e aí ter-se que se partir primeiro para uma maturação do colo, uma maturação cervical antes de iniciar a indução, ok? E isso tem que ser tudo feito em meio ambiente hospitalar e com vigilância. E então uma outra questão que é o que eu vos coloco, é o reforço da importância de tu entenderes completamente o processo da indução antes de concordares com ele, ok? Então, apontaste estes tópicos todos, estas questões todas para discutires com o teu médico. Se não perguntaste todas, vens ver, porque nós já estamos aqui há 1 hora a falar e então se eu começo a repetir tudo ao para trás, acho que isto deve fazer um shutdown, não sei, ainda nunca passei assim muito de 1 hora de fazer uma live. Então, antes aqui assim de terminarmos, e se vocês não colocarem mais questões, entretanto estou aqui atenta às vossas questões, nós estivemos a falar, ao longo desta live, há 1 hora que estamos aqui, falámos sobre os 5 maiores, o nosso grande tema era os 5 maiores medos, quando o assunto é a indução do trabalho de parto. E recapitulando, nós abordámos os 5 erros comuns que as mães cometem relativamente em relação à indução de parto, que é... falámos de erros, dos erros que as mães cometem, e depois falámos dos medos, que são o medo se a indução de parto é sempre necessária, o medo 2, se a indução de parto é mais dolorosa do que um parto normal, o medo 3, se a indução do parto aumenta o risco de cesariana, o medo 4, que é o medo de perder o controle na indução, e o medo 5, que é o impacto da indução no bebê, na saúde do bebê, tá? Então,
Eu gostava de perceber se vocês têm aí alguma questão. Se alguém quiser colocar alguma questão, pode colocar enquanto ainda aqui estamos. Lembrem-se sempre que eu, embora possa fornecer aqui informações gerais sobre os tópicos que trago aqui, é muito importante discutir cada passo, cada tópico e cada preocupação que tu tenhas com o profissional de saúde, o teu médico ou a enfermeira parteira que conhece a tua situação clínica, pois cada gravidez é única, tá? E as situações têm que ser vistas caso a caso. Espero ter trazido assim alguma luz relativamente a este tema, que muitas vezes é mal compreendido ou completamente desconhecido em mães que vão fazer e que chegam com as malinhas à maternidade às 9 da manhã e prontas para fazer uma indução e sabendo zero do que é que vai acontecer naquelas horas ou dias que vão passar ali connosco. Isto é tão comum, ou sejam, ou não sejam as condições, as induções e acelerações de parto, o dia a dia, o prato quente das nossas maternidades. Acontecem todos os dias, tá? Se não tiveres mais nenhuma questão, nós chegamos ao fim desta live e eu vou deixar aqui aquele meu mantra que eu digo em todos os finais da live. Acredita que a gravidez e a maternidade pode ser maravilhosa. Até com uma indução, ou com uma cesariana, ou com um parto instrumentado, um parto natural, tá? Se a gravidez ou a maternidade, se o teu bebê já tiver nascido, não estiver a ser maravilhosa, procura ajuda, tá? Isso é muito importante. É das coisas que eu batalho todos os dias e são mesmo muito importantes, tá? Eu agradeço a todos os que estiveram presentes nesta live e a todos os que depois estão a ver a gravação agora. Se achaste que foi útil, comenta aí, faz um comentário a dizer o que é que impactou, porque é que foi importante ter estado aqui a ouvir esta live, o que é que tu retiraste, pode ajudar outras mães. Partilha com amigas que sejam necessárias, tá? E muito obrigado por me acompanhares, tanto na minha rede social como a veres estas lives. Vemo-nos na próxima live ou até lá no bloco de partos, quiçá, se estiveres aqui perto e se vieres ter o teu bebê aqui no local onde eu trabalho. A quem fizer sentido inscrever-se na minha lista de espera para o próximo curso da primeira viagem no teu bebê, o meu curso de preparação para o parto, envie-me mensagem que eu irei responder e dar-vos o link para se inscreverem na lista de espera, ok? E vemos para a semana, minhas queridas mamãs, viajantes, seguidoras, para mais uma live onde eu vou trazer uma especialista em saúde mental e psiquiátrica e vamos falar sobre estas questões da saúde mental aqui na próxima live com a enfermeira Graça Sebastião, especialista em saúde mental e psiquiátrica. Um abraço muito carinhoso para todas vocês. Assim, um abraço do tamanho aqui do ecrã, do mundo. E para vocês e para os pequenos tesouros que vocês têm na vossa barriga, tá? Um beijinho muito grande e até para a semana. Obrigada por terem estado comigo.